Sabe o negócio, sabe o que eu tava pensando? O Flávio falou aqui, vocês sabem que... Primeiro sabe que houve troca de jogadores lá atrás, né? Antes, né? Flamengo, fazia o Horta, né? Porque, se eu sou agora o Pedrinho... Pedrinho, pega esse conselho, liga lá pro presidente do Santos, fala, ó, vamos fazer o seguinte, eu te mando o Diniz aí, que é amigo do Neymar, é panela dos caras. Deixa o Diniz no Santos e me manda o Vojvoda pra cá. Podia ter essa troca. Ah, mas por mim eu topo. O Vojvoda tá balançando lá. Por mim eu troco. Mas eu não sei se os empresários dele vão querer. Liga pros empresários do escritório, ó. Tô mandando pra lá o Diniz e vocês me mandam o Vojvoda pra cá. O salário fica tudo igual. Deve ganhar a mesma coisa. Podia ter uma troca dessa, sabia? Tu acha que se o Vojvoda não vai pro Vasco, não seria bem-vindo? E Diniz, que conhece Gabigol, conhece Neymar, gosta desse time aí. Mas isso pode acontecer mesmo. Sem eles fazerem a troca. Não, mas era legal, o Pedrinho legal. Aqui não tá dando certo. A torcida tá pegando o pé. O cara é meu amigo, eu gosto dele. Mas não posso segurar. Me manda o teu aí, que a torcida tá pegando o pé e você não tá muito satisfeito, e leva o meu. Faz a troca. Salário tudo igual. Santos tem praia também. Diz que o Vasco está tentando Renato Gaúcho e gostaria e sonha com o Rafael Guanais. Inclusive, né, esse amigo de bosta que eu tenho, que se chama Marcos André, quantas vezes eu te liguei no sábado, Marcos André? Não é só você que faz filho, não. Eu gosto de dormir também. Sábado, pô, feijoada, frio, pá. Quantas vezes eu te liguei no sábado? Eu vi de noite, quando acordei. Umas 4 vezes eu liguei pra ele, porque eu sempre falo bem desse amigo que tenho, e aí o Piperno falou, eu encontrei Renato Gaúcho no sábado, cara. Meu parceiro, meu irmão, jogamos junto. Aí tava na resenha, a gente falou... O nome dele tá aí bailando lá pro Vasco, né? Não, ele falou que ele tem algumas sondagens, mas que ele tá nesse período de férias. Se o Vasco chamar, ele vai. Rio de Janeiro ele não recusa nada no Rio. Quê? No Rio ele não recusa nada, pô. Eu acho praticamente impossível o Guanais aceitar o Vasco. Eu também não. Ele não aceitou o Botafogo. Não é que o Botafogo esteja... Eu acho que seria burrice do Renato assumir o Vasco. Não, então... Aquilo ali hoje em dia é uma queimação, gente. O Renato eu não sei, mas o Guanais, ele rejeitou o Botafogo, que está numa condição melhor do que o Vasco. Embora tenha problemas aí com o Textor e tal, mas está melhor que o Vasco. Ele não quis, né? E ele refez o projeto do Mirassol e tal, a coisa está rolando direitinho. Eu não acredito que ele vá. Eu não consigo ver um motivo, porque eu estou pensando com a cabeça dele. Sim. Então, os meninos que vieram para São Paulo, eles quiseram um lugar com mais visibilidade, provavelmente ganhando mais. Não sei se vão receber, mas estão ganhando mais. Então, eles toparam sair de um time ajeitado para uma barca furada, que não é o São Paulo hoje, a confusão que é o São Paulo. O Guanais não quis. Se ele sai do Mirassol e vai para o Botafogo, claro que ele ganha uma amplitude maior, óbvio. Mas ele optou pelo quê? Pela tranquilidade, pelo salário em dia, por um planejamento bem feitinho, que eu achei inteligente da parte dele. Ora, o Vasco está até pior que o Botafogo. O que o faria mudar de opinião? Não acredito. Não acredito que ele vá. No Renato, eu não sei. O Pilhado acha que ele não topa. Mas o Guanais, eu acho praticamente... Não, Flávio, acho que não topa, não. É opinião. Eu acho que ele seria burro de topar. Entendi. Você não no lugar dele não faria. Eu acho que se o Vasco... Claro, porque ia se expor muito. Ele saiu do Fluminense, que ele estava fazendo um trabalho bom. Ele chegou na semifinal do Mundial, pô. O Fluminense. E ele saiu porque encheram o saco dele, imagina no Vasco. É isso. É isso que eu tô falando. É verdade. Imagina no Vasco. Entendeu? Então, eu acho que ele topa. Você acha que topa, Vamp? Eu acho que o Vasco foi, ele topa. Já ficou muito tempo jogando futebol, uns 3, 4 meses, agora ele volta e tá lá mesmo no Rio. É verdade. Eu vou apurar isso. Mas, cara, vou apurar, né? Porque agora eu até já sei onde encontrar, mas não é nem isso. O negócio é que... É o que eu falo também, né, Vamp? Até acompanhando o estilo de vida do Renato. O estilo de vida do Renato é um estilo simples pra caramba. O cara não precisa também ficar se desgastando pra caramba, já ganhou dinheiro adoidado. Se fosse um cara desse, eu ia só na boa. Se ele fosse um cara com estilo de vida, de esbanjador, iate, altas viagens de luxo, nada, ele só fica na praia o dia inteiro, joga o futebol dele, sai pro mesmo restaurante de sempre com os amigos. É muito simples. Eu não arriscaria aí desgastar tanto
Porque hoje no Vasco, a chance é desgastar, pô. É desgastar a chance no Vasco. Olha o que o Diniz passou. Cara, eu acho que... Mas essa é a pergunta que eu faço, inclusive, para o Piperno, que ele pode acompanhar mais. Qual é o erro no Vasco hoje, Piperno? A gestão continua ruim, porque, de verdade, eu não sei o que dizer da gestão do Pedrinho. Eu sempre achei o Pedrinho um cara muito, assim, correto, né? Sempre achei o Pedrinho muito correto. Mas eu não sei se a gestão tá boa, se tá ruim, segue um Vasco sem jeito nenhum. A gestão do Pedrinho, os caminhos da gestão do Pedrinho não podem ser avaliados porque provavelmente nem ele saiba qual é o caminho que o Vasco quer. O Vasco não sabe primeiro quem manda, quem é o dono, né? O Vasco virou SAF, depois a SAF saiu, o processo corre na justiça, o clube está quebrado há muito tempo. Então é claro que isso diminui muito a margem de manobra da própria, da direção do clube. Então, o Vasco já começa por aí. Segunda coisa, o Vasco não sabe qual é o caminho que ele quer. Se ele quer dar uma satisfação de curto prazo para o torcedor ou se ele vai encarar um processo de ajuste duro e um pouco mais demorado. Não tem mágica para o Vasco. Ele não vai resolver a vida daqui 1, 2 anos. O que falta ao Vasco e o que falta a muitos clubes grandes é a honestidade de chegar para o torcedor e falar: olha, torcedor, é o seguinte, você vai ter que encarar um caminho duro, um período longo aí em que a gente não vai nem tentar ser protagonista de nada, porque nós não temos condição para isso. O nosso objetivo hoje é mais simplório, é o objetivo dos 45 pontos e vamos, em paralelo, tentar revelar jogador, tentar pagar contas, tentamos ajustar o clube para que no futuro ele possa de novo pensar em ser um clube grande, porque hoje ele não é. Tem que encarar a real em relação a isso aí. E tem algumas coisas em alguns times, que algumas derrotas, que elas acontecem em um período pior do que outro. Se o Vasco é eliminado pelo Corinthians da Copa do Brasil, nas oitavas, nas quartas, isso tem um impacto que é passar batido. Agora, quando chega uma final e dá a ilusão pro torcedor de, quem sabe, comemorar um título e perde, aí é pior ainda. Porque o Vasco ser vice-campeão de Copa do Brasil não é algo ruim. Mas o Vasco ser vice-campeão, chegar ali pertinho e perder o título em casa por um outro adversário que é problemático e que, em tese, daria para ganhar, aí o torcedor sente mais e cobra mais e o dirigente não sabe muito como reagir. O Globo.com fez um levantamento sobre as trocas de técnicos do Vasco na era dos pontos corridos. São 23 anos. Em 23 anos o Vasco trocou de técnico 50 vezes. Esse é um modelo sustentável? É claro que não. O Diniz é culpado de tudo? É óbvio que não. Eu acho que ele erra muita coisa, mas... Oi. Os outros são muito diferentes? Os outros são muito diferentes? Os outros técnicos ou os outros clubes? Não, os outros clubes. Você falou que o Vasco em 23 anos teve 50. Os outros são muito diferentes? Depende de quem seja a sua comparação. Se for com o Palmeiras, por exemplo, é bem diferente. Com a maioria eu concordo contigo que não. Eu não sei se na grande maioria é diferente. Não, talvez não, mas aí que está o problema para muitos, Pilhador, porque o Vasco é um clube que teve 4 rebaixamentos nesse século. Então, isso aí é um problema dos técnicos que passaram por lá ou é do Vasco? Eu acho que quem está com problemas mais estruturais e profundos é o Vasco. Eu acho que essa situação do Vasco é muito incômoda. Eu discordo do Piperno, né? Aquele que nem o Flávio, ele diz, já foi grande. É grande, porra. É grande. Isso, o carinho... Não, o Vasco não é grande. O Vasco nunca vai deixar de ser grande, porra. Não é dizer, não, já foi grande. Ele é grande, mas é um grande que gestões picaretas jogaram na lama. E que precisa de uma gestão boa para levantar, como aconteceu com o Flamengo. O Flamengo esteve na lama. O Palmeiras esteve na lama. Eles foram tirados. Não dá pra gente dizer que o Vasco foi grande. O Vasco é grande pra caramba, Piperno. Então, não é que foi. Ele é. Só que ele tá num momento péssimo por causa de corruptos, pô. Não, pera lá.
se ele passar por um processo de ajuste profundo, ele pode voltar a ser grande, porque ele tem uma torcida imensa e tem uma história magnífica. Só que é um Vasco que caiu a primeira vez em 2008. Nós estamos falando em 18... O Vasco, o período de apequenamento do Vasco já está completando a maioridade. Começou em 2008, nós estamos em 2026. E toda hora nós estamos falando, mas é grande, é só fazer um ajuste aí que melhora e vai só piorando. Então, pera lá, não é um negócio que começou ontem. Nós estamos falando em 18 anos, 4 rebaixamentos, é muita coisa. Então, não dá para ficar toda hora olhando para o passado e falar, não, mas isso aqui é um clube gigante. Gigante aonde hoje? Gigante só na história e na colina. Fora isso, é um clube que está passando sim por um processo de apequenamento e não tem solução de curto prazo para isso. Flávio Prado, Piperno, para mim, usando o mesmo argumento que você, que eu acho ridículo, dizendo, já foi grande. Para mim, clube grande não deixa de ser grande. Exemplos estão aí, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo há pouquíssimo tempo diziam que era um par de dinheiro. Nosso grande amigo Marcos André dizia que finge que paga, eu finjo que jogo. Era mentira? E olha o que se tornou. É o quê? Não era mentira. Sim, não era mentira, era uma zona. E olha o que se tornou. Palmeiras era uma zona, chegou a ser rebaixado, e olha o que se tornou. Então, eles são gigantes, mas eles às vezes têm fases ruins por causa de dirigentes incompetentes ou corruptos. Agora, você vê melhora para esse Vasco da Gama, Flávio Prado? Vereador, quando o Pedrinho jogava aqui em São Paulo, eu fiquei bem... Eu nunca fui amigo dele, mas eu encontrava muito com ele, dava muita entrevista. E eu via na postura do Pedrinho uma coisa elogiável. Eu lembro uma vez que ele se machucou e ele abriu mão dos salários no Palmeiras. Eu nunca vi um negócio desse. Um cara de um caráter, um cara reto. Quando o Pedrinho assumiu o Vasco, eu digo, legal, não dá para ser melhor como pessoa, né? E aí não andou, não saiu do lugar. A verdade é que o Vasco, quando você tem durante muito tempo alguém que vira dono do clube, o buraco vira isso aí. O Vasco paga por todo aquele período de Eurico Miranda, todos aqueles desmandos, tudo que ele fez. Ele acabou com o clube. O que aconteceu com o São Paulo, com o Juvenal Juvencio, o que aconteceu com o Corinthians naquele período enorme do Dualib, agora com o André Sanches. Isso acaba com o clube, arrebenta. A alternância a não ser, por exemplo, hoje, depois que a Leila sair, como é que vai ser o Palmeiras? A não ser que ela... se bem que eles estavam... É um tipo de comportamento muito diferente, né? O Eurico era aquela coisa de a qualquer custo, a qualquer preço, envolvia tribunal, envolvia não sei o quê. Mesma coisa que o Juvenal, né? Uma coisa que beirava o limite da ética e tal. Não é o caso da Leila no comportamento do futebol. Não era o caso do Paulo Nobre. Eu não consigo imaginar, eu não conheço as pessoas do Vasco a ponto de tem alguém, essa pessoa se pegar pode melhorar. Eu falo do São Paulo porque eu vejo São Paulo, você pode olhar de binóculo, não tem nada, não tem perspectiva. São Paulo daqui a alguns anos vai ser exatamente como está hoje. E vai piorar, claro, vai caindo, vai piorando cada vez mais. O Vasco eu não sei, mas o Pedrinho é um nome que eu diria, o Pedrinho quer dirigir o Vasco, eu adoraria que ele dirigisse, mas pelo jeito ele não está conseguindo. E às vezes não é nem que o cara não quer. Ele é vascaíno, claro, ele é um cara sério, óbvio. Mas às vezes você não consegue, a estrutura está tão corrompida que você não consegue fazer a coisa funcionar. Isso é herança lá atrás. É o caso do São Paulo. O São Paulo criou uma estrutura para ele que é impossível você dirigir o clube. Você tem que fazer concessão daqui, concessão de lá, concessão de acolá. E aí, velho, quando você faz concessão, você ganha pequenos donos nos núcleos e esses donos arrebentam com tudo. É o que está acontecendo no São Paulo e talvez esteja acontecendo no Vasco também. Eu não consigo imaginar o Vasco voltando a ser o que foi, não. Seria ótimo, mas eu não consigo imaginar, não. É uma situação dramática do Vasco, de novo, né? De novo o Vasco agora trocando de treinador, o Piperno trouxe um número aí. Quantos treinadores, Piperno? Foram 50 em 20 anos? 50 na era dos pontos corridos. São 23 anos de pontos corridos. 50 treinadores no Vasco. Mais de 2 por ano. 23 anos. Dá o quê, Piperno? Dá mais de 2 por ano. Mais de 2 por ano, que eu acho que é uma média que deve ser semelhante à de vários grandes clubes do Brasil, por causa dessa desorganização que a gente vê.